Muito boa noite, doutor Danilo. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite a toda a comunidade. Tudo bem? Tudo bem, doutor? É o seguinte, a gente tá com toda essa história aí, o bicho tá pegando e surgiu aquela situação de que o USCIS vai reabrir no próximo dia 4 de junho. Isso é uma declaração formal, tá lá no site. Se tudo correr bem, permanece. O que muda com essa reabertura, doutor? Olha, o que muda principalmente são os processos que necessitam entrevistas, que necessitam a tiragem de digitais. Esses processos vão finalmente sair da prateleira, né? Porque atualmente, desde o fechamento da imigração, apenas operações internas estão acontecendo. Então, a gente tem recebido aprovações de processos, notificações, aquela coisa toda, mas tudo que depende de uma tiragem de digital ou então que depende de uma entrevista, está parado. Né? Tudo que depende de alguma apresentação em pessoa. Tivemos vários clientes que tinham naturalizações, que tinham cerimônias de naturalização que foram suspensas, porque haveria um acúmulo de pessoas. Então, isso vai começar a andar. E a gente tem muita esperança que isso também vai refletir numa reabertura dos consulados, porque quem tem processo fora do país, que precisa fazer entrevistas, ou entes de familiares que estão esperando entrevistas, essas entrevistas não estão acontecendo no momento. Entendi. Então quer dizer, a boa notícia é que os processos vão passar a andar um pouquinho, porque de qualquer forma estava tudo acontecendo nos bastidores, né, doutora? Estava tudo funcionando, né? Continua tudo funcionando nos bastidores, mas somente para as coisas que não necessitam de algum tipo de apresentação em pessoa. Tudo que é Uhum. que envolve apresentação em pessoa de serviços imigratórios estão parados. Então, tem muita coisa sendo feita, tem muito processo sendo encaminhado, né? Mas chega uma hora onde precisa tirar aquela digital, ou precisa aquela entrevista, ou tem aquela cerimônia, ou precisa aquela apresentação, aí a coisa para. Então, a partir de 4 de junho, a gente espera que, se tudo der certo, vai tudo voltar ao normal e essas operações vão começar. Doutor, muita gente fala assim, nossa, eu vejo sempre o doutor Danilo fazendo entregas de green card na página dele no Facebook. Mas o que é isso? São green cards que já passaram, que estão chegando ainda? Quer dizer, eles estão entregando ainda os green cards? Quer dizer, tá acontecendo isso ainda, essa expedição? Tá, não, isso está acontecendo. Desde que o processo não necessite de uma entrevista, ou se a entrevista já aconteceu, ah, não precisa de uma tiragem de digitais novas. Nós sabemos que por causa do coronavírus, eles resolveram reutilizar digitais que eles já tivessem em arquivo, se por acaso você já teve um processo onde tirou digitais, então eles vão reutilizar aquelas digitais por causa do coronavírus. Então, esses processos continuam sendo decididos, sendo encaminhados, e as operações continuam normais nesse processo. Então, Uhum. recebemos realmente vários green cards esse ano. Um foi um green card bastante interessante, foi uma senhora que veio para a gente 5 anos atrás, e nós não tínhamos literalmente para onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a nossa ideia era literalmente tentar ganhar o máximo de tempo para ela, né? Para ver se alguma lei abria, se havia alguma reforma, alguma coisa. Faz tantos anos que a gente espera isso, né, Paulo? E Deus proveu. Houve uma abertura o ano passado, especificamente para o caso dela, e dia 2 de janeiro nós tivemos perante um juiz de imigração. O juiz de imigração ordenou a emissão do green card. Então foi só aí uma questão de terminar o processamento, e o green card dela chegou aí umas 3 semanas atrás. Então é isso que o pessoal tem visto, e a gente publica porque é muito importante as pessoas entenderem que existe esperança, existem caminhos, e que se você lutar e se você mantiver a sua fé, as coisas acontecem, Deus muda tudo, e a vitória a gente alcança. É isso que a gente tem que acreditar. Inclusive, a dúvida que não para de chegar nem vou citar os nomes aqui. Tem previsão de reabertura do consulado no Brasil? Pois é, a esperança que nós temos é que A essa esperança data, é a última que morre, vamos ser muito sinceros, porque a ó, é a esperança não pergunta de um morre milhão de nunca. dólares. A esperança não morre nunca. E quem me conhece sabe que comigo, então, a esperança, eu vou, mas a esperança vai continuar. É,
a gente tem muita esperança que essa notificação de que eles estão se preparando para abrir os escritórios da imigração aqui nos Estados Unidos, dia 4 de junho, isso também resulte neles resolverem reabrir as entrevistas nos consulados também mais ou menos nessa época. A gente não vê por que eles não fariam isso, a não ser que, de repente, haja assim, um aumento enorme de casos no Brasil, onde aqui esteja, por exemplo, diminuindo os casos e no Brasil estejam aumentando, alguma coisa assim. Obviamente, eles levam em consideração a situação local. Mas a gente tem muita esperança que, mais ou menos por essa época, os consulados vão recomeçar suas atividades normais. Entendi. Olha só, tem uma pergunta aqui do Washington Bernardo, que é o seguinte. Doutor, existe possibilidade de uma pessoa que tem visto ficar overstaying, voltar para o Brasil e depois de um ano voltar para uma cidade turística, ele tem chances de entrar? Olha, é aquela coisa. A gente ouve falar sempre, ô Paulo, de pessoas que ficaram além dos seus prazos, né, que tiveram overstays e que saíram e quando tentaram entrar novamente com seu visto, conseguiram entrar. Nada foi perguntado, né? O oficial de imigração estava dormindo e não viu, ok? Mas, hoje em dia, principalmente com o avanço tecnológico, eles têm um sistema de rastreamento muito melhor para saber quando você entrou e quando você saiu. E é feito um cálculo automático. Então, literalmente, você vai precisar que o oficial esteja dormindo para não ver que você passou do seu tempo. Pode acontecer? Pode. Às vezes a gente vê. Mas eu também já vi gente ser presa e colocada em deportação porque estava reentrando e tinha passado do visto por uma semana. Olha só, doutor, uma dúvida aqui, o Arthur, a respeito da carta de visita de alguém de fora, como funciona o processo do visto junto com essa carta? Eu imagino que deve ser uma carta convite que ele deve estar falando, é isso? Eu imagino que ele esteja se referindo a isso. A gente faz alguns desses todos os anos, né? Uhum. Geralmente são familiares que às vezes querem trazer o pai, ou a mãe, ou o irmão, o tio, para poder visitar. Normalmente nos procuram porque já houve algum tipo de problema com o visto no passado, então querem ver o que a gente pode fazer a mais. E eu vou te dizer que provavelmente 75% a 80% das vezes o pacote de convite que a gente prepara, ele ajuda e ele resulta em aprovações, né? Existem os casos onde não são aprovados, mas uma boa parte dos casos acabam sendo aprovados porque a gente prepara toda uma série de documentos, inclusive uma declaração de suporte que aquela pessoa aqui nos Estados Unidos legal está fazendo para aquela pessoa imigrante que está vindo visitar. Então, por exemplo, eu tive final do ano passado, nós tínhamos um Sweet 16, né, de uma menina que os avós tinham sido negados o visto já, os tios já tinham sido negados o visto, então toda essa família precisava vir aqui para esse Sweet 16. Então a gente levou alguns meses, preparamos os pedidos de vistos para toda a família. Infelizmente teve 2 pessoas que eles não aprovaram, mas a grande maioria da família foi aprovada e a gente foi convidado, inclusive, para a festa e pudemos conhecer esses imigrantes. Né? Exatamente, eu adoro esse docinho. É bom demais quando no final só um docinho. Doutor, olha só, o Lucas Rentes pergunta o seguinte, tem uma pergunta, minha mãe está com passagem para o dia 28 de junho para retornar para o Brasil, eu imagino. Trump tem anunciado que espera fechar os voos para o Brasil. O visto dela vence em julho. Caso cancelarem o voo dela, tem alguma forma dela alegar que ficou mais tempo que o visto por conta dos voos cancelados? Ok, vamos esclarecer um pouquinho. Isso, se não me engano, aconteceu ontem, né, numa conversa, num encontro da mídia com o presidente, onde o governador da Flórida estava junto. Né? E nós sabemos que a Flórida é um dos pontos principais de visitas de brasileiros, e o governador da Flórida é aquele que está puxando para vários países da América Central e principalmente da América do Sul terem uma certa moratória de entrada nos Estados Unidos. Né? Então, por enquanto, não foi decidido nada. Foi só uma conversa na realidade, né? Eles só estavam batendo um papo lá e rolou a sugestão. Ele perguntou assim, você pensa em fechar os voos do Brasil? E claro, ele foi muito rápido, eu achei que o Ron DeSantis foi muito rápido, falou assim, não, vamos ver se a gente resolve na ponta lá no Brasil, né, nas companhias aéreas. Isso. Que vamos ser bem sinceros, Paulo, eu acho que vai acabar sendo o que vai acontecer
num futuro próximo, no mundo inteiro, né? Onde o mundo inteiro vai começar a implementar medidas já na entrada do avião, para determinar se uma pessoa que está entrando ela tem algum Covid-19, ou tem algum ebola, ou tem algum outro tipo de vírus, alguma coisa assim. Eu acho que a gente está aprendendo muito com essa situação, e eu acho que os aeroportos, os governos, porque é algo recíproco, né? Porque para os Estados Unidos aceitar voos do Brasil, os Estados Unidos, né, só dando um exemplo, o Brasil provavelmente vai requerer algum tipo de teste, verificação lá no Brasil, para essas pessoas não chegarem aqui já com esse problema. E aí o Brasil vai requerer a mesma coisa de pessoas saindo dos Estados Unidos. Né? Então eu imagino que logo, logo é isso que nós vamos encontrar. Então não é algo fora do comum pensar que vão haver esses tipos de verificações. Agora, parar voos do Brasil, eu acho meio difícil isso acontecer completamente. Por outro lado, a pergunta é voos indo para o Brasil. E a gente não tem nenhuma indicação do presidente Bolsonaro de que ele planeja parar voos dos Estados Unidos para o Brasil. O que o Bolsonaro disse é que ele está fechando, né, tudo por mais 30 dias, mas quem é brasileiro, quem é residente, pode voltar, e os voos estão acontecendo, estão com muito menos frequência, mas estão acontecendo normalmente. Mas nesse caso, vamos supor que ela tenha um voo cancelado. Ela pode solicitar a extensão dela, então, doutor? Absolutamente. Inclusive, a imigração, a gente postou na nossa página umas 2 semanas atrás, a própria imigração publicou uma nota pedindo que todos aqueles imigrantes que têm as suas estadias, as suas permanências expirando ou a expirar nesses dias agora, durante esse período, né, em abril, março, abril, maio, é altamente aconselhável que essas pessoas peçam extensões, justamente para não incorrer o problema de mais tarde, quando quiser reentrar, terem ficado além do prazo e serem barrados. Então, a própria imigração está aconselhando que se faça isso. Eu aconselho que as pessoas façam isso. É uma situação anormal, e lembrando que mesmo você fazendo o pedido de extensão hoje, mesmo que você não tenha uma resposta desse pedido daqui a 3 meses, se você resolve ir embora daqui a 3 meses, não tem problema. Pelo menos o pedido está pendente. Né? Exatamente. E aí, o ano que vem, quando você resolve voltar aos Estados Unidos, você não deve ter nenhum problema para entrar. Ótimo. Doutor, a Carla Carranjo tem uma pergunta aqui, olha só. Ultimamente a gente tem visto, inclusive, por aí, pessoas falando, olha só, foi todo mundo para a salinha, o pessoal que veio do Brasil lá em Orlando, tá todo mundo indo para lá, tá todo mundo sendo deportado porque não tem turismo, então esse povo, olha, você tá vindo para cá, você vai ser deportado, não venha. Tem umas pessoas que estão fazendo esse tipo de terrorismo. Ela pergunta o seguinte, meu primo está com passagem marcada para Orlando para maio. Você acha que ele consegue passar na imigração mesmo com o turismo fechado? Ele vem como turista. Complementando, tem uma informação de que o Estado já está reabrindo com pelo menos 50% algumas situações já a partir do começo de maio, né? A gente tem essa informação. E aí, doutor? Pois é. Aí entra muita coisa que a gente precisa ser bastante franco com essa situação, né? A primeira coisa é o seguinte, nós, por exemplo, recebemos informação essa semana que a Disney talvez não abra até o ano que vem. Sim. Né? E esse é o principal lugar que a maioria dos turistas declaram que vão, ok? Nós estamos literalmente tentando sair de uma crise pandêmica que fechou completamente o país, com um altíssimo nível de desemprego, muitas coisas fechadas, centros turísticos em tudo quanto é lugar fechado. E aí eu te pergunto, a hora que aquele oficial de imigração parar você na frente do guichê, olhar para você e falar assim, que turismo que você vai fazer nessa época? Qual que é a resposta? Você entendeu? Então é aquela coisa, minha mãe, por exemplo, ela não está vindo aqui nesse tempo, mas se ela resolvesse vir aqui visitar o mês que vem, a minha mãe, obviamente, ela pode vir e o turismo dela é me visitar os meus filhos, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que tivesse vindo não para visitar alguém que está nos Estados Unidos legalmente, que tipo de turismo realmente essa pessoa vai tá querendo fazer? É aquela coisa, muito depende de sorte, mas muito também depende de que tipo de resposta você vai ter a hora que eles te apertarem
e quiserem saber, afinal, no meio dessa pandemia, o que você está fazendo aqui, né? Eu tenho aconselhado algumas pessoas que, se você está querendo fazer turismo, de verdade, você espere mais um pouco para o país se normalizar novamente. Se você está interessado em vir para cá e permanecer um tempo maior, ou às vezes a pessoa até está num desespero para querer vir para cá e ficar, você deve pensar bastante se esse é o momento de entrar ou se esperar alguns meses vai te dar uma maior chance. Exatamente. Olha só, é bom ficar ligado nas informações e nas notícias a respeito dessas reaberturas. Porque, por exemplo, a Disney pode não estar aberta, mas se você tem informação de que reabriram lá em Orlando a iDrive, porque agora voltou a funcionar diferente os restaurantes, algumas atrações estão recebendo com 20%. Se existe essa informação e se essa informação é verídica, talvez você tenha essa chance. Mas a pessoa tem que ter uma resposta ligado, boa. Né? Doutor, uma última pergunta rapidinha aqui da Juliana Ortuzzi. O meu GC vai vencer, o meu GC é o green card dela, né? Vai vencer em outubro. E nessa mesma data eu posso viajar? Você pode viajar se você fizer o seu pedido para renovação, para extensão, renovação do seu green card, né? O normal, se o green card é o green card de 10 anos, a gente pede a renovação 6 meses antes da expiração. Então, se vai expirar em outubro e é o green card de 10 anos, você deveria já estar fazendo o pedido de renovação dele o mais rápido possível. E o que acontece quando a gente faz um pedido de renovação é que automaticamente, com poucas semanas, a gente recebe uma carta estendendo o seu green card por 18 meses. E essa carta te dá o direito de viajar. Então, aí, com o green card expirado e essa carta, você pode viajar pelos próximos 18 meses enquanto eles processam a renovação. Se o seu green card é o green card de 2 anos, então o que você está falando não é renovação, é remoção de condições, né? Aí, nesse caso, você faz o pedido com 3 meses antes da expiração desse green card de 2 anos. E ainda assim, você recebe uma carta estendendo ele por 18 meses automaticamente, e essa carta te dá o direito de viajar. Então, não te aconselho a viajar muito perto da expiração dele. Se você viajar agora e voltar antes dele expirar, beleza, mas se você for viajar muito perto da expiração, é perigoso. Olha só, tem 2 perguntas para a gente fechar que eu acho bastante interessante, tem muita gente também esperando esse tipo de pergunta. É o seguinte, a Fê e a Mônica. A Fê, que eu imagino que é a Fernanda, ela pergunta o seguinte: se eu mandei o segundo green card como casada, mas me separar no meio do processo, como que eu devo proceder no meu caso? E a Mônica completa: eu terei que solicitar o meu segundo green card no final do próximo ano, só que já estamos em crise há algum tempo. Acredito que ele já esteja buscando informações sobre o divórcio, mas não tem nada oficial ainda e não temos fotos recentes juntos. As últimas foram do mês passado, de março. Temos conta conjunta, correspondência que chega em meu nome, no nosso endereço, e um carro registrado no nosso nome meio a meio. Isso servirá de provas do relacionamento? Absolutamente. Fotos de um mês atrás são consideradas fotos bastante recentes, né? O que acontece... É que vai ser no final do ano só, entendeu, doutor? É só no final do ano que ela vai renovar. Exatamente. Então, o que acontece? Uma das bases para renovação, não, porque se você está falando da dependência do casamento, você está falando que você tem um green card de 2 anos. Então, você quer remover as condições e pegar o green card de 10 anos, ok? Divórcio não para você, não é um obstáculo para você não poder obter o green card de 10 anos. O fato de que você casou, não deu certo, divorciou, e aí você pede o green card de 10 anos, não tem problema. Você pode fazer isso, a gente faz isso direto, entendeu? O que você não pode é pedir o green card, essa remoção de condições, como estando em divórcio e não estando divorciada. Então, se for para divorciar, melhor divorciar logo, e aí pede a renovação ou a remoção das condições depois. Se você pedir conjunto e depois divorciar no meio do caminho, quando chegar a hora de entrevistar, se você aparecer sem o seu cônjuge, eles podem negar, e aí você vai ter que começar o processo todo de novo. Aí todo aquele dinheiro e tempo foi jogado fora. Mas é possível renovar o green card sem o cônjuge, sem problema. Não deu certo, desde que o casamento tenha sido de boa fé desde o começo, não deu certo, não tem problema, você não vai ser punida perdendo o seu green card.
Tem uma música do Lulu Santos que diz que tudo muda o tempo todo no mundo. Nelson Motta, inclusive. Né? Qual que era a pergunta mesmo que falaram que era para fazer agora aqui? Pra gente... As cortes do próximo mês vão ser canceladas? Fizeram essa pergunta. Ok. A informação que nós temos de corte de imigração, imagino que estão se referindo à corte de imigração. As informações que nós temos das cortes de imigração é que todas elas estão canceladas até o dia 15 de maio. Ok? As cortes que estão marcadas até o dia 15 de maio para pessoas que não estão detidas. Quem está detido é outra história. Esses casos estão correndo normalmente. Mas quem não está detido, as cortes estão canceladas até o dia 15 de maio. A partir do dia 16 de maio, por enquanto, essas cortes estão marcadas para prosseguir normalmente. Tá bom. Doutor Danilo, mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi sensacional mais uma participação. Para quem quiser conversar com o doutor Danilo, ele está fazendo como todo mundo. É quarentena, atende online, bracklaw.com, você já faz a sua consulta, já agenda, já marca com ele, você vai ter 1 hora para conversar. Eu estou falando que é 1 hora, nem sei se é 1 hora, mas é 1 hora, né, doutor? Para conversar e chorar. A conversa é o tempo necessário, né? Aí, ó, tá a gente tem consultas que levam 15 minutos, a gente tem consultas que levam 1 hora. Já tive consultas que levou 2 horas. Né? Aí, o ó, importante é a gente poder explicar e passar a informação necessária. Essa que é a história. Então entre em contato com o Dr. Danilo, bracklaw.com, ele vai atender você. E claro, tenho certeza que você vai ter um tempo pessoal para você explicar ainda melhor a sua situação para o Dr. Danilo. Confie sempre no seu advogado de imigração licenciado. Se você tem alguma dúvida, não tenha problema, procure saber. E o Dr. Danilo a gente assina embaixo. Dr. Danilo, mais uma vez, obrigado, muito boa noite, viu? Obrigado, Paulo Sérgio. Deus abençoe, boa noite e Deus proteja a nossa comunidade. Se Deus permitir, mês que vem a gente está de volta. Amém. Obrigado. Tchau, doutor.